And we are live. We are live. Let me put some song. Let me put our song for tonight. I'm putting the song from my iPad. From my tablet, actually. Tô botando a música pelo tablet. Deixa eu botar aqui o título, enquanto o Instagram vai avisando para as pessoas da nossa live. Marinês, good to have you here. Can you hear the song? Consegue ouvir a música? Karine, seja bem-vinda. Consegue ouvir? There's always a reason to always choose joy. There's something deeper that the world can destroy. Smile when you think you can. Smile, get up and dance. Smile. Vivi, Lúcia, sejam bem-vindas. Essa live já tá começando animada, já tô gostando. Já tô gostando. E é isso. A live hoje é em português. A live hoje é em português. Perfeito. Quanto mais você sorrir, mais você cura o seu coração. Olha o que é essa parte da letra. Que legal. Sorria quando você acha que você não pode sorrir. Como é que é? Agora eu já não sei como é que é. I love you. Aí fica I love you. Andando um tempo aí, vão aproveitando para avisar para as pessoas aí. Manda para conhecidos, para que eles possam participar também da live dessa noite e aproveitar todo esse conteúdo maravilhoso que eu preparei aqui pra gente. Tem sempre uma razão para escolher a alegria. Tem algo mais profundo que não dá para destruir. Tem um plano maior. There's a bigger plan. There's always a reason to smile. Sempre tem um sorriso, um motivo para sorrir. Você tem uma razão para sorrir, tem um motivo para sorrir. Já vai colocando aí corações, vai mandando aviãozinho para as pessoas, para elas estarem conosco nessa live hoje. Nessa live dessa noite. Quinta-feira sempre tem live. You got a reason to smile. You got a reason to smile. Vocês têm razão para sorrir? Já comenta aí quais são as razões que vocês têm para sorrir. Eu fiz essa pergunta hoje nos stories, já coloca aí para mim, quais são as razões que você tem para sorrir? Quais são os motivos que te fazem sorrir diariamente? Pode ser que seja agora ou pode ser diariamente. Porque quando a gente busca motivos para sorrir, já vai facilitando as coisas, né? Então vamos começando aqui, já vão mandando aviãozinho aí para as pessoas. Quem estiver assistindo aí na gravação depois, essa live vai ficar gravada, então agora é o momento onde eu contextualizo um pouquinho. Toda quinta-feira tem live, sempre às 20h30, e eu venho trazendo padrões. A vida já é um motivo suficiente para sorrir, né? Jonas também, Jana, seja bem-vinda. Ana Schneider também. A Jana não consegui cumprimentar aqui, por algum motivo, alguns ele não deixa. Ouvir música também é motivo para sorrir, e às vezes é justamente isso. Se eu tô com dificuldade de sorrir, se eu coloco uma música mais animada, já me anima também, né? A música tem um poder muito forte com a gente, né? A música tem um poder muito forte com a gente. Então, como eu ia dizendo, eu tenho feito lives todas as quintas-feiras, sempre às 20h30, e onde eu vou trazendo padrões, sabe? Eu vou trazendo padrões que nos impedem, que nos bloqueiam pra gente ter a vida mais leve, pra gente ter mais liberdade. Então, eu
eu vou trazendo esses padrões que nos impedem. Por quê? Porque a minha missão é ajudar as pessoas a terem uma vida mais leve, a terem uma vida mais feliz, serem mais livres. Por quê? Porque isso cria mais harmonia. E criando mais harmonia, a gente tem mais paz. A minha missão no último nível é contribuir para mais paz, né? É contribuir para mais paz. Então, hoje, a forma como eu faço isso é através de programas de inglês, de desenvolvimento de inglês. Então, eu trago aqui as lives, algumas são em português, outras são em inglês. Aí, normalmente, quando eu faço em inglês, eu pego um tema em português e depois faço na sequência live em inglês. Essa daqui, como é uma live importante, eu acho que eu vou fazer na semana que vem, eu vou repeti-la em inglês, tá? Tem algumas lives que eu vou falando em inglês e depois traduzindo para o português, por quê? Para as pessoas terem essa liberdade também. Hoje mesmo eu conversava com uma aluna minha e ela se deu conta que um dos objetivos dela é estar livre para ir para onde ela quiser. E ela tem essa sensação de que em algum momento ela vai sair do país. E aí ela fortaleceu mais ainda para ela. Puxa, então o inglês é mais importante do que eu imaginava. Porque quando ela chegou até mim para o inglês, era um motivo que depois ficou mais frágil. O motivo em si, como é que eu vou dizer assim, houve uma mudança naquela área da vida dela, tá? Então aí hoje ela já se deu conta que no fundo ela quer sair do país. Lógico que tem algumas coisas ali ainda que impedem, algumas coisas que não está bem claro, o que ainda está travando, então eu estou construindo isso com ela. Por quê? Porque uma vez que a gente libera todos os bloqueios, aí sim a gente consegue ser livre. Então eu vou trazendo aqui nessas lives de quinta-feira esses múltiplos padrões aí que entram no caminho quando a gente quer ir na direção do que a gente quer. E às vezes é uma vida com mais leveza, uma vida com mais alegria, né? Eu não era tão alegre quanto eu sou hoje. Por quê? Porque eu fui soltando, eu não era tão leve quanto eu sou hoje. E a partir do ponto que eu consegui ser mais leve, eu consegui também ser mais alegre. Então, eu sou trainer em programação neurolinguística, sou coach, sou mãe, sou carioca, morando no Rio Grande do Sul, trabalho com programas de inglês, trabalho como coach, sou empresária, então muitas coisas aí. Rosângela também, coisa boa te ter por aqui. Tenho muitas identidades, né? Tenho muitas identidades, todas contribuindo para essa missão mais em alto nível, que é de proporcionar para as pessoas mais leveza, mais felicidade, mais alegria, né? E mais paz, porque eu acho que aí as pessoas conseguem se lidar melhor umas com as outras, né? Então essa é que é a minha missão. Alguns avisos, né? Primeiro deles, Tamires também, que bom te ter por aqui. Primeiro deles, fica até o final, porque no final tem surpresa. Então eu sempre tenho feito surpresas nas lives, tá? Já pega papel e caneta, porque as lives que eu faço, elas são reflexivas, então vai vir insight, eu tô trazendo conteúdo. Então é bacana também você poder anotar essas coisas que eu tô trazendo aqui, né? So good to see you, Tamires. Então já pega papel e caneta para você poder ir anotando aí também, tá? Manda aviãozinho aí, me ajuda a divulgar esse conteúdo, me ajuda a criar nas pessoas essa cultura de que toda quinta-feira tem live para elas poderem aproveitar e contribuir. Lógico, a live fica gravada, pode assistir depois. Porém, você assistindo ao vivo, você tem essa oportunidade de interagir, que nem eu estou interagindo aqui com vocês, né? Por que eu estou fazendo essas lives? Porque eu estou com estou me preparando para 2 lançamentos. O primeiro deles é o Journey to Flow. Eu já vou para a 3ª edição, que é o meu programa para ajudar as pessoas a destravarem o que bloqueia elas para falar inglês. Às vezes é a permissão para começar, às vezes é para ouvir, para ter a disciplina de estudar, às vezes é para falar mesmo. Então são vários padrões aí que vão acontecendo e que ao longo do programa eu vou ajudando a pessoa a desenvolver, para soltar. Normalmente, então, a próxima edição, que já vai ser a 3ª, vai começar lá em agosto,
Em julho, eu já vou fazer o Free to Flow, que é um programa 100% online, 100% gratuito, para preparar as pessoas. E é interessante que eu noto que quem consegue participar do Free to Flow vem muito mais preparado para o Journey to Flow. Então, já se planeja aí que em julho eu vou começar o Free to Flow, para em agosto a gente já começar o Journey to Flow, tá? E o segundo lançamento que eu estou fazendo é o que eu estou chamando de Master Flow, que é um mastermind. Para quem não conhece, o mastermind é um programa onde as pessoas se ajudam umas às outras, tá? Então é quase como se a gente de tempos em tempos pegasse a situação que cada um tá vivenciando e todos fossem ajudar aquela pessoa a resolver aquele problema. Só que eu vou fazer isso em inglês para empreendedores. Então é um programa bem específico, bem específico. Então os temas que a gente vai estar trabalhando ali vão ser temas sobre empreendedorismo, todos em conversação em inglês. Então me ajudem então a divulgar. É o motivo também de eu estar fazendo essas lives, primeiro porque é minha missão. Eu acredito muito que eu tenho que estar compartilhando. Yasmin, também seja bem-vinda. Eu tenho que estar, a minha missão é estar compartilhando essas informações, que é para poder ajudando as pessoas a já irem no dia a dia buscando mais essa leveza, né? Então, se vocês puderem me ajudar também a divulgar, é um ganha-ganha, é um ganha-ganha. Então, esses eram os avisos que eu tinha para trazer hoje, tá? Entrando propriamente no conteúdo, né? O tema dessa live, chega de sofrer, né? Quando eu fiz a chamada ali pelo Insta, né? O post que eu coloquei, eu falei, essa época, essas datas comemorativas, muitas vezes trazem sofrimento para as pessoas. Por quê? Então, Dia das Mães, né? Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, Dia dos Namorados está chegando, vai ser agora. Por quê? Porque as pessoas tendem a mostrar o que tá bom. E se você tá assistindo e você por algum motivo não tá feliz naquele momento, você se sente obrigado a estar feliz para postar, sabe? E quem disse que precisa estar feliz para postar, sabe? Quem disse que precisa, agora Dia dos Namorados, por exemplo, quem disse que precisa estar com alguém para poder estar feliz? Né? Não é necessariamente, isso não é necessariamente verdade. A foto que eu escolhi, por exemplo, para fazer a divulgação dessa live, eu tirei antes da pandemia. Foi em 2020, em janeiro, eu estava fazendo um curso lá na Argentina com Stephen Gilligan, e ali eu estava sozinha, eu não estava com ninguém. E ali eu falei assim, cara, a responsabilidade do meu estado emocional é toda minha. É toda minha. Eu quis fazer o curso, eu fui, eu fiz, e muito disso também é assim, para onde é que está o meu foco? Quando eu perguntei aqui no início, para quem já estava aqui no início, quais são os motivos que te fazem sorrir, e aí eu escolhi essa música, There's always a reason to always feel joy, né? To always choose joy. Tem sempre um motivo, né, para sempre escolher a alegria, né? Quais são os motivos que te fazem ser alegre? Não quer dizer que a gente não passe por desafios, a gente passa. E eu essa semana mesmo, passando por uma situação bem desafiadora, né? Liz e Efa também, bem-vindos. Passando por uma situação bem desafiadora. Mas, sim, bem sinceramente, eu entrei em sofrimento. Eu entrei em sofrimento. E foi ali que eu escolhi, eu disse assim, gente, mas por que eu estou sofrendo? Deixa eu aprender com este sofrimento. A situação externa não mudou, mas a minha visão, a minha atitude frente à situação externa que está acontecendo mudou. Aí eu parei de sofrer. Eu falei assim, é esse o tema da live dessa semana. É esse o tema da live dessa semana. Então, qual é o ponto aqui, né? Agora que eu vi quem é a Lizzie. Quando entrou ali, não, tem duas Lizzies. Não, é que a foto tá diferente. Legal. Então, assim, eu fui para pegar na Wikipedia, né? Hoje, por exemplo, eu falei assim, tá, qual é a definição de sofrimento?
E a definição que eu peguei ali da Wikipedia foi: qualquer experiência adversa e sua emoção negativa correspondente. Qualquer experiência adversa e sua emoção negativa correspondente. Quando a gente fala de emoção, a emoção que eu sinto vai do significado que eu dou para o que está acontecendo. Então, todas as emoções que eu tenho, elas são fruto do que eu acredito, do que eu estou dizendo para mim sobre o que está acontecendo, do que eu acredito, a forma como eu encaro, que significados eu dou para o que está acontecendo. Aí eu sinto as emoções que eu sinto. Então, quando a gente diz assim, sofrer, né, é a experiência, é uma experiência adversa, né, as emoções associadas à experiência adversa. Quando eu falo isso, puxa, Romero, coisa boa de ter por aqui também. Quando eu digo isso, puxa, se a emoção da situação adversa vem de um significado que eu dou, e a situação adversa, o que é? O que é a adversidade? A adversidade é alguma coisa que eu é negativa, é alguma coisa negativa. Então, se é alguma coisa negativa e eu tenho a emoção associada àquilo externo que está acontecendo, e a emoção é motivada pelo significado que eu dou, então, se eu mudar o significado que eu estou dando para isso que está acontecendo, eu vou gerar uma outra emoção. Então, eu não preciso sofrer. Eu não preciso sofrer. Agora, não é automático. Não é automático. Por quê? Porque a gente aprendeu a sentir todas essas emoções. E o que eu acredito que nesse momento a gente está passando é um aprendizado a lidar de forma diferente com as emoções. Eu não sei se a Rosângela ainda está aqui. Ela estava. A Rosângela trabalha fortemente com a Milene Vargas e elas falam muito também de educar as emoções. Tem cursos online da Milene falando disso também, né? Quem quiser depois mais informações, me manda um direct. Sandra, você conseguiu vir? Que coisa boa! Que coisa boa! Então, eu estava dando a definição do sofrimento, né? Então, quem quiser informação desses cursos para lidar com as emoções, me manda depois um direct, ou me manda até agora mesmo, né? Manda ali um comentário manda um comentário, não, manda um aviãozinho, né? E aí depois já faz o follow-up aí comigo. Que coisa boa que você conseguiu vir, Sandra. Então, a definição que eu estava trazendo de sofrimento, né? O que é sofrimento? É qualquer experiência adversa e sua emoção negativa correspondente. Então, eu não controlo o que acontece comigo, mas eu posso controlar o significado que eu dou para o que está acontecendo, porque quando eu controlo o significado que eu dou para isso que está acontecendo, eu altero a emoção que eu tenho. Então, se o sofrimento tem a ver com essa emoção que eu estou gerando, mudou o significado, eu não preciso sofrer. Eu não preciso sofrer. Mas é uma educação que a gente vai fazendo para esse sofrimento. Sérgio, também seja bem-vindo. É uma educação que a gente vai fazendo com relação ao sofrimento. A gente precisa ir desenvolvendo essa atenção interna. Essa atenção, o que eu estou sentindo aqui? Como é que o meu corpo está se manifestando aqui? E eu tenho percebido isso nos atendimentos que eu faço com os meus clientes. Às vezes é muito comum a gente estar dando explicação, estar conversando, estar falando, está muito, muito comum a gente estar aqui. E muito pouco comum da gente estar com a noção do impacto que tem no nosso corpo. Quando a gente pensa em alguma coisa que a gente quer, ou quando a gente reage ao que está acontecendo, é muito comum a gente sentir um monte de coisa, sentir palpitação, sentir suar frio, a garganta secar. É muito comum esse monte de coisa. Daqui a pouco pensa numa coisa lá do futuro e vem aquela dorzinha ali de cabeça. Sabe? O que é isso daí? É uma manifestação do meu inconsciente. Tem uma parte minha que está me mandando uma mensagem. Então a gente precisa ir desenvolvendo essa habilidade de perceber esses sinais que o corpo dá pra gente. Então esse é o primeiro ponto. E aí quando eu percebo, tá, que significado que eu tô dando? Então eu tava comentando com vocês.
no início dessa semana, eu estava em sofrimento, em face de uma situação externa que estava acontecendo. E aí, quando eu percebi que eu estava em sofrimento, eu disse assim, só um pouquinho. O que eu tenho para aprender aqui? Lília, você também conseguiu vir? Que coisa boa. O que eu tenho para aprender aqui com isso aqui que está acontecendo? O que eu tenho para aprender sobre mim, sobre o meu funcionamento? E aí foi onde eu fui parar para perceber o que eu tinha para aprender em mim, né? Quando eu aprendi, eu falei assim, eu estou em sofrimento, por quê? Porque eu estou brigando com a realidade. Eu tinha uma expectativa que as coisas fossem de um jeito e a realidade me mostrou diferente, se mostrou diferente da minha expectativa. Eu falei assim, eu consigo controlar isso aqui que está acontecendo? Não, eu não consigo. Eu não consigo. E por que eu queria que fosse desse jeito? Porque tem a ver com os meus sonhos de futuro. E todo mundo aqui tem sonho ou não tem? Me comentem aí, vocês têm sonhos ou não têm? Já me diz aí sim, de tenho ou não de não tenho. Duvido que não tenham sonhos. Talvez você nem lembre, mas tem. Tem muitos sonhos aí. Então, o que aconteceu? Eu falei assim, gente, porque se isso daqui está acontecendo, o meu sonho não vai se realizar. Era a crença que eu percebi que eu tinha. Eu falei assim, mas o que está acontecendo agora não tá no meu controle. Marinês tem sonhos, é isso aí, é isso aí. Se não tivesse, eu ia estranhar, né? Se não tivesse, eu ia estranhar. Então, assim, como que... Isso daqui eu não controlo, mas o meu sonho eu controlo. O meu sonho eu controlo. E como que o fato disso tá acontecendo significa que eu não vou conseguir realizar o meu sonho. Sonhos e expectativas, isso daí. A gente cria expectativa. Mas a gente não precisa confundir o resultado de curto prazo com o sonho de longo prazo. Essa daí é que é a chave. Isso nem estava no meu roteiro. E o que eu gosto das lives é justamente isso. Vai surgindo, vai organizando e vem da forma como precisa vir. Então, o fato disso daqui estar acontecendo não significava que eu não poderia realizar o meu sonho. Entende? Talvez seja diferente. Mas quem disse que vai ser pior? Quem disse que isso que está acontecendo aqui não vem por algum motivo ser melhor do que como eu tinha a minha expectativa? Então, essa é que é a chave. Essa é que é a chave. Eu não confundir as situações externas como significado de que eu não vou conseguir realizar o meu sonho. Faz sentido isso que eu estou falando até aqui? Faz sentido isso que eu estou falando até aqui? Me comenta aí. Enquanto isso eu vou adiantando um pouquinho. A Mauri também, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Fernando. Que legal. É muito bacana ver esse grupo aqui crescendo. Então eu falava um pouquinho do que é o sofrimento, que o sofrimento vem de um significado que eu dou para algo que está acontecendo que é diferente da minha expectativa, a realidade está se mostrando diferente da minha expectativa, e eu me dou conta disso. E aí eu sofro, né? Mas eu sofro por quê? Porque eu estou dando um significado de que isso daqui é ruim. Quando eu conseguir perceber que isso daqui não necessariamente travou, opa, muito sentido, legal. Aí, se travou aí para mais alguém, também sinaliza aí. Eu estou mais ou menos aqui acompanhando para ver se travar e me fala. Não sei se foi só para a Lúcia, se foi lá, ou se foi para os outros também. Mas vão me comentando sim. Então, assim, eu posso ver coisas boas que estão acontecendo na realidade que está se mostrando diferente da minha expectativa? Posso. Eu posso fortalecer ainda mais que o que tem de bom nisso aqui que está acontecendo, porque se é adverso, se é uma situação adversa, talvez eu veja coisas boas que estão acontecendo aqui. Quando eu conseguir ver o que tem de bom aqui, eu vou focar nisso que tem de bom. E eu vou usar isso como uma alavanca para eu me fortalecer mais ainda para o meu sonho. Né? Então, qual é o ponto aqui? Quais são as fontes? Quais são as fontes de sofrimento? As fontes de sofrimento são várias. E aí, assim, já vão me trazendo
no geral aí, o que vem para vocês como fonte de sofrimento? Motivos que geram sofrimento, situações que acontecem que fazem você, que fizeram você sofrer, ou que você vê as pessoas sofrendo. Márcia, dona Dulce, também seja bem-vinda. Então, assim, no geral, já podem me colocando assim em situações específicas, tá? Podem colocando em situações específicas. No geral, tem algumas áreas onde a gente enfrenta sofrimento. Eu falava no início, né? Relacionamentos, agora tá chegando o Dia dos Namorados, então já sofri muito em função de Dia dos Namorados, por estar sozinha, e fui mexendo nesses significados aí e dizer assim, eu posso estar bem, eu só vou estar bem com alguém se eu estiver bem comigo. E aí eu fui trabalhar para estar bem comigo, né? Já cheguei a comemorar Dia dos Namorados sozinha, de abrir vinho, de pedir comida especial, já fiz isso também. Por quê? Porque aquela coisa assim, tá, esse momento aqui eu quero estar bem. Né? E já houve também Dia dos Namorados de eu passar sozinha e de eu dizer assim, não tô a fim de fazer nada, sabe? Tudo é possível, tudo é possível. Relacionamentos pode ser uma fonte de sofrimento. Saúde, as questões de saúde. Lili, que bom te ter por aqui também. Questões de saúde, né, podem ser motivo de sofrimento também. Uma doença, uma espera de um diagnóstico, de um resultado de um exame, pode ser também, né? Ou tá no hospital. Agora, neste momento, principalmente, muita gente lidando com Covid, né, no hospital. É um desafio. Ninguém sonha estar no hospital, né? Ninguém sonha estar no hospital. Mas é possível ver coisas boas ali? Depende do quê? Depende do foco. Depende do foco que eu consiga dar naquele momento. E eu digo que a alegria, os significados positivos, a paz, o amor, a harmonia, é como se fossem músculos, né? Que a gente vai desenvolvendo. Quanto mais eu pratico, mais forte aquilo vai ficando em mim, né? Assim como a raiva, o medo, também são músculos que eu vou exercitando, né? E quanto mais eu exercito, mais aquilo dali fica automático. Então, a questão toda é a gente fugir desse automatismo. Então, eu falava ali quais são as fontes de sofrimento. Pode ser nos relacionamentos, pode ser questões de saúde, pode ser questões financeiras, pode ser questões do sucesso profissional. Eu, já para quem me conhece, sabe, eu passei muitos anos trabalhando, cheguei a gerente de TI na Dell, e num determinado momento eu disse assim, eu não estou mais feliz. Por quê? Porque o meu negócio não é trabalhar com computadores, o meu negócio não é trabalhar dentro de uma empresa, presa numa agenda, num horário, um horário fixo, horário para chegar e horário para sair. Na verdade, nem era horário para chegar e horário para sair, horário para chegar sem ter hora para sair, né? E chegar em casa e ainda preocupada com tudo que acontecia. Essa era a realidade que eu vivia. Hoje eu tenho muito mais liberdade. Hoje eu tenho muito mais liberdade com a minha rotina. Tem dias que eu trabalho mais, tem dias que eu trabalho menos. Tenho liberdade geográfica, né? Então, assim, eu vivia uma realidade ali de sofrimento profissional. Agora, por quê? Por que que a gente enfrenta sofrimento em qualquer um desses, independente da área que é? São dilemas que a gente passa. O que é um dilema? O que é um dilema? Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, sabe? Eu dizia hoje, conversando com uma pessoa bem especial, eu dizia, quando a gente tem uma alternativa só, a gente é um robô. Ou seja, eu não tenho para onde fugir, eu só posso fazer isso daqui. Quando eu tenho duas alternativas, eu sou um bichinho, luta ou foge, eu sou um animal. Quando é que eu viro um ser humano de fato? Quando eu uso a minha razão. Então eu tenho que ter pelo menos 3 alternativas para qualquer coisa. E isso é uma coisa que eu aprendi com o meu professor, primeiro professor de programação neurolinguística. Tem que ter pelo menos 3 alternativas. Se puder ter mais, melhor ainda.
Agora, para eu ver alternativas na situação que eu estou vivenciando, a situação está se apresentando de um jeito diferente do que eu tinha a minha expectativa. Como é que eu posso ver alternativas de lidar com isso daqui que está acontecendo, que está fora do meu controle? É eu acessar a minha criatividade. Acessar a minha criatividade e acessar a minha conexão com o sonho que eu tenho. Eu tenho que saber o que eu quero. Agora, para eu saber o que eu quero, eu tenho que saber o que é importante para mim. Quem eu sou, quais são os meus valores. É aquilo lá que eu quero. Então, como é que eu faço para chegar lá? Aí eu vou desenvolvendo essas alternativas. Tem uma frase do Walt Disney, que ele diz assim: If you can dream it, you can do it. Se você pode sonhar, você pode realizar. Então, porque senão seria muita sacanagem, né? Eu sonhar, ter um monte de coisa aqui que eu quero e tal, e daqui a pouco dizer assim, não, você não pode, sabe? Quem limita a gente é a nossa própria mente. Por quê? Porque a gente aprendeu no passado a se limitar. A gente aprendeu a sonhar e desacreditar do sonho. Então, é importante sonhar e pensar o que eu quero e não tão específico, pensar em termos gerais. Por exemplo, eu quero uma viagem, né? Eu não posso viajar agora, né? Não posso estar viajando agora para qualquer lugar. Mas por que eu quero viajar? Porque eu quero novidade. Será que existem outras formas de eu satisfazer essa necessidade da novidade? Então, é o sonhar, e o sonhar com essa noção do por que este sonho é importante para mim. Porque aí eu expando a minha mente para achar possibilidades. Não há ventos favoráveis para quem não sabe para onde vai. Exatamente, Liz. E tem a outra frase também da Alice, né? Se você não sabe para onde quer, qualquer caminho serve, né? A frase da Alice também bem na mesma linha dessa que você trouxe, Liz. Então, eu preciso acessar esta criatividade. Agora, eu não vou conseguir acessar a criatividade se eu estiver vibrando no medo. Não combina. Criatividade é liberdade. E o medo nos aprisiona. Agora, o que faz, qual é a virada de chave aí, sabe? A primeira coisa é eu aceitar o que está acontecendo. Aceito que isso daqui está acontecendo, porque eu não posso brigar com a realidade. Quanto mais eu brigar com a realidade, mais eu vou sofrer. Luciele chegou! Alegria. O Ciele para mim é um exemplo de alegria. Não que outras não sejam, mas ela é, com certeza. Então, assim, enquanto eu não aceito o que está acontecendo, eu não vou conseguir ver coisas boas aqui. E se o que está acontecendo não depende de mim, eu tenho que puxar a responsabilidade para mim. O que depende de mim? Então, quando eu aceito, aí eu consigo ver coisas boas, aí eu consigo ver então, o que eu quero, como é que eu... lógico, vem medo porque a gente acha... mas eu tenho que ter consciência desse medo. Medo de quê? Medo de que eu não vá conseguir realizar o meu sonho. Mas quem disse que eu não vou realizar meu sonho por causa disso aqui? Sabe? Quem disse que não? Não vai ser agora, vai ser depois. Ok, isso eu não posso mudar. Então, tem coisas que não dependem da gente que a gente precisa aceitar. Agora, aceitar não é se acomodar. Essa é uma grande diferença. Aceitar não é se acomodar. Porque se eu me acomodo, eu não vou dar os passos que eu preciso dar na direção do sonho que eu tenho. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando, Luciane Fagundes? Bem-vinda. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando? Aceitar não é se acomodar. Aceitar é dizer assim, o que não depende de mim? Eu aceito que isso daqui aconteceu. Agora, o que eu quero fazer com isso? O que eu quero fazer a partir disso? Que escolhas que eu faço a partir disso? E tem uma frase muito, muito forte também que eu aprendi na programação neurolinguística, que diz assim, não é o que acontece com a gente, é o que a gente faz com o que acontece com a gente. Então, se eu sentir medo, faz muito sentido, né, Sandra? Legal.
Se eu sentir medo frente a isso aqui que aconteceu, o que eu preciso aprender com esse medo que eu senti? E muitas vezes são feridas ainda do passado que eu preciso curar para que eu não sinta mais esse medo frente a situações como essa. Eu já comentei em outras lives, eu tinha muita dificuldade de lidar com pessoas com personalidade forte. Por quê? Porque eu acreditava que a pessoa ia se exaltar, eu tinha medo de lidar quando a pessoa ficava com raiva, sabe? E aí a minha reação era me acuar, e aí eu fui legal, Lúcia, eu fui aprendendo aonde que eu tinha aprendido a me acuar frente a alguém que tivesse uma personalidade forte. E aí eu consegui, né, com essas pessoas que estavam se apresentando. Então, muitas vezes, as coisas que se apresentam para mim e que eu não gosto, são um grande presente. Se eu tiver essa coragem de olhar para dentro de mim e aprender comigo, sabe? Então, o que aconteceu? Eu consegui, frente a essa pessoa que tinha uma personalidade forte, uma pessoa de opiniões fortes, uma pessoa que de vez em quando tinha explosões de raiva, e eu consegui dizer assim, de estar tranquila. E qual foi a chave de virada ali? A raiva dele é dele, não tem nada a ver comigo. Eu não preciso trazer para mim. Ele está me apresentando a raiva. Por que eu vou trazer para dentro de mim? Não. Sou eu quem determina o que entra aqui para dentro, o que não. Mas para eu fazer isso, eu preciso estar inteira. E aí é o trabalho que a gente vai fazendo para estar inteiro com a gente. Enfim. Então, esses dilemas que a gente vive que nos fazem sofrer. Agora, toda situação que gera uma emoção tem algum aprendizado. O que a gente não pode é ficar no sofrimento, ficar no medo, ficar na dúvida, ficar na angústia. Todas essas emoções negativas, ou ficar na tristeza. Normalmente, quando eu tô me sentindo acuado, é porque eu não estou vendo saída. Porque eu estou dando o meu poder para outra pessoa. A pessoa me determina uma regra e eu aceito aquela regra. Quando eu consigo questionar, eu digo assim, mas quem disse que eu preciso aceitar aquela regra? Não necessariamente. O que eu quero para mim? E como é que eu acesso essa criatividade para ir atrás do que eu quero para mim? Essa é que é a chave aí. Agora, quando a gente fala de parar de sofrer, quando a gente fala dos sofrimentos, tem 2 estágios que eu preciso que fiquem claros. O primeiro deles é o inconsciente e o segundo deles é o consciente. Para eu conseguir mudar, eu preciso primeiro ter consciência de que aquilo está me trazendo sofrimento, porque senão eu não consigo mudar. Se estiver lá no automático, no piloto automático, eu não vou conseguir mudar. Então eu preciso trazer para a consciência aquele sofrimento que estava inconsciente. Quer ver um exemplo? Era eu sofrer para preparar conteúdo quando eu tinha encontros com os meus grupos de inglês. Eu sofria preparando aquele conteúdo. Por quê? Porque eu aprendi, quando eu era trainer, numa escola de programação neurolinguística, eu aprendi a sofrer, porque eu achava que não ia ser bom. Gelson, também seja bem-vindo. Eu achava que não ia ser bom, eu achava que eu ia ser criticada, e eu aprendi a sofrer. Então eu tinha que pensar muito para poder ficar perfeito, porque se ficasse perfeito, ninguém ia criticar. Ilusão pura. Então, eu estava em sofrimento e nem sabia que eu estava em sofrimento. Quando eu trabalhava na Dell e eu sentia muitas dores no corpo, eu sofria ali. Por quê? Porque eu tinha muitas coisas para fazer, não tinha hora para sair, tinha pressão em casa porque eu estava dedicando tempo demais no trabalho e também não conseguia achar uma saída, eu estava me sentindo acuada ali. Eu não tenho saída. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Quando eu disse assim, não, então eu vou sair da Dell. Não sai porque isso, porque aquilo, mas só um pouquinho. O
Que coisa de doido é esse? Mas eu estava dando meu poder para outra pessoa decidir por mim. Era eu quem estava dando. Eu estava sofrendo por quê? Porque eu não estava puxando para mim a responsabilidade, a autorresponsabilidade. Então, inconsciente ou consciente? Eu tenho alunas que, depois de alguns meses, foi que elas foram perceber o quanto elas estavam sofrendo no processo de aprender inglês. Por quê? Porque ainda estava inconsciente. Quanto mais a gente vai falando sobre o assunto, quanto mais a gente vai lidando com pessoas, mais a gente vai percebendo que tem outras pessoas vivendo vidas mais leves, mais livres do que a gente está vivendo. E aí, opa, se é possível para outra pessoa, é possível para mim também. Então, grande parte de eu fazer essas lives também é isso. É vir contar um pouquinho aqui da minha história. Porque se foi possível para eu desenvolver tanta liberdade, tanta leveza, é possível para você também. Aposentei do banco e me sinto livre, me aprisionou por 32 anos. Olha só, Sandra, eu não sei se a Lúcia ainda está aí, mas a Lúcia comentou a mesma coisa. O quanto depois que ela se aposentou, ela percebeu também que se aprisionou ali, né? Eu me aprisionei na TI por 22 anos. Por quê? Porque lá, quando criança, quando eu pensei em ser professora, entrou uma crença. Não, meu professor não ganha dinheiro. E eu não quero ser professora porque eu não quero ficar sem dinheiro. Era a crença. Agora, se eu não trabalhasse essa crença, agora, hoje que eu trabalho como professora de inglês, né? Lógico que não é só professora. Eu trago todo um outro conjunto de experiências para os alunos terem consciência dos processos internos que eles passam, para eles serem livres, né? Se eu não desenvolvesse se eu não trabalhasse essa crença, eu não ia ter êxito, Deixa eu ver o que a Lúcia falou aqui. Quando olhamos para dentro e analisando as experiências que passamos, entendemos e buscamos alternativas para sair desse sofrer, é só lucrarmos, pois nos leva à evolução. Exatamente. Lúcia, que delícia que você falou isso. Porque eu tinha pensado que eu precisava fazer essa correlação com a evolução, mas eu não coloquei aqui no meu roteiro. Então, todo sofrimento, se eu paro para observar, ele vem para mim a evolução. Agora, a gente vai tendo sinais o tempo todo. Do que a gente precisa fazer. A gente vai tendo sinais o tempo todo do que a gente precisa fazer. Mas, às vezes, a gente não presta atenção nos sinais. Então, eu trabalhei muitos anos num centro espírita e se falava muito, né? Ou a gente aprende pelo amor ou pela dor, né? E qual era o ponto ali? Os sinais vêm. Se eu tenho a humildade, se eu desço do salto, se eu saio do ego, eu consigo pegar as mensagens que estão ali no que está acontecendo. Entende? Mas eu preciso aceitar. Aceitar que eu sou pequena diante desse todo. Então, o que está acontecendo que não depende de mim, vem para me trazer alguma lição. Então, eu preciso aceitar e até agradecer. Porque aí eu vou conseguir pegar a mensagem que está ali, né? Estou na busca de alternativa de realização. Olha só. E é um processo de investigação. Sabe, Sandra? Porque o que acontece? A gente passa tanto tempo, isso eu já comentei em outras lives também, a gente passa tanto tempo fazendo o que tem que ser feito, que às vezes a gente esquece de perceber o que a gente quer. Sabe? O que a gente quer. Não que o que a gente tinha que fazer, por exemplo, trabalhar, né, por 32 anos no banco, sustentar, botar dinheiro em casa, se sustentar, não quer dizer que aquilo dali não seja importante, mas a gente acredita que é a única forma de fazer aquilo. Então, às vezes, a gente para de perceber o que faz o nosso coração vibrar, o que faz eu me empolgar, sabe? Fazer live para mim é empolgante, mas eu já senti muito medo de fazer live. Por mais que hoje seja empolgante. Então, teve uma dessas lives ali que eu falei, né? O teu maior medo, quando você superar o teu maior medo,
é quando você vai ter a melhor fase da tua vida. E o Joseph Campbell também tem uma frase que ele diz isso: The cave you fear to enter holds the treasure you seek. A caverna que você teme entrar contém o tesouro que você vem buscando, né? Quando me aposentei no banco, foi um grito de liberdade, pois o banco tinha sido privatizado, que me sentia a real liberdade. E é bem isso, sabe? As falsas crenças bloqueiam a nossa luz interior, medo. E é muito comum eu sentir medo. E é aquela metáfora, metáfora não, é um texto do Khalil Gibran, que ele fala, que diz que o rio tem muito medo quando ele vai desaguar as águas no mar, porque ele acha que ele vai se perder quando ele vai deixar de ser rio para ele entrar no mar. Mas ele não se dá conta que antes de ser rio ele já era mar, porque foi do mar que ele veio, aquelas águas que evaporaram para virar nuvens e virarem rio. Então a gente tem essa ilusão de que a gente está separado dos outros. Não, a gente não está separado. Muitas vezes o que acontece para a gente que a gente está sofrendo é o nosso ego dizendo, não, mas eu queria que fosse isso daqui. E não é. É ego. Se eu acredito, e aí a força das crenças positivas, eu não quebro crença nenhuma, eu crio crenças mais fortes do que aquelas que me limitam. Conheço isso, legal, Lúcia. Eu crio crenças mais fortes do que aquelas que me limitam. Quando eu... Agora eu perdi aqui o que eu ia dizer. Eu perdi o que eu ia dizer. Quando eu acho que é isso daqui que precisaria acontecer e não isso aqui que está acontecendo, quando eu acho isso, eu acho que eu sei o que é melhor para mim. Eu acho que eu estou desconectada do todo. Quando eu aceito, e aí agora eu lembrei o que eu ia falar, a crença, quando eu me conecto com a crença de que tudo vem para me fazer evoluir, sabe? Tudo vem para me fazer evoluir. Então, se isso daqui veio, é para me fazer evoluir de alguma forma. Se eu aceitar que isso daqui está acontecendo. Aí eu me conecto de novo com todo. E aí eu me lembro, o que eu quero? É aquilo ali que eu quero, sabe? Isso daqui não tá contra mim. Tá contra o meu ego, que achava que precisava ser isso aqui. Achava que sabia. Isso daqui tinha que ser para mim. Quem disse? A gente não tem como saber. Se eu acredito que o melhor ainda está por vir, não quer dizer que eu vou ficar plantado esperando. Então vem o melhor. Não. O melhor está por vir como? Quando eu estou em movimento, quando eu estou aprendendo com o que precisa aprender. Cria a crença mais forte que as limitantes. Exatamente, Marinês, exatamente. A gente cria crenças mais fortes do que aquelas que nos limitavam. E aí que a gente vai dando, aí é que a gente vai fazendo as viradas. Agora, para eu fazer isso, aí era uma outra frase que eu ouvia muito no centro espírita que dizia assim, orai e vigiai. Orai e vigiai. E o que é orar e vigiar? A gente está atento, está percebendo, eu não preciso entrar no piloto automático. Eu posso entrar no piloto automático, por quê? Porque eu economizo energia. Tem momentos que é bom estar no piloto automático. Se eu estou lavando louça, eu não preciso ficar pensando, mas eu vou passar esponja desse jeito ou do outro, ficar toda vez criando métodos. Não, tem coisas que são no automático, economiza energia. Agora, a vida que eu quero para mim, não necessariamente vai ser no piloto automático. Porque senão vai tendo sempre os mesmos resultados. Aí eu não expando. Para eu expandir, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Estar presente, exatamente. Exatamente, estado de presença. Então eu falava ali dos estágios, né? Se eu estiver no piloto automático, eu não vou ter consciência desses processos automáticos inconscientes. Eu não vou ter consciência deles. Quando eu trago presença, que foi o que eu comentei ali, no início da semana eu estava em sofrimento. Daqui a pouco eu falei, mas só um pouquinho, eu não estou aceitando isso aqui que está acontecendo. Aceita. O que é importante? O que eu quero para mim? O que é mais importante nisso tudo? Aceita e vamos tirar o melhor proveito disso tudo que está acontecendo. De alguma forma, talvez eu não saiba de todas as respostas agora,
mas eu confio que as respostas vão vir. Automático não te acrescenta nada. Só acrescenta para as coisas manuais mesmo, para as coisas automáticas, né? Lavar louça, que mais? Pagar conta, né? Essas coisas que são automáticas mesmo. Aí sim, aí eu deixo entrar no automático. Mas até pagar a conta, nem sempre é bom estar no automático. Se tiver no automático, eu só pago nem olho. Daqui a pouco eu poderia parar e dizer assim, mas por que eu estou gastando dinheiro com isso? Né? E esses dias eu estava olhando, eu falei assim, poxa, mas tem contas, tem algumas contas aqui do banco que eu não precisaria. Mar Dantas também seja bem-vinda. Tem contas em banco aqui que eu não precisava mais ter. Agora com o Pix, né? Facilitou muita coisa, não precisava mais ter essas contas todas em banco. Então já tem uma conta ali que eu vou fechar. Mas por quê? Porque em algum momento eu me permito pensar e avaliar, né? Pensar e avaliar. Então, quando eu tenho esses momentos de reflexão, é onde eu consigo, de fato, perceber, trazer para a consciência o que estava lá no inconsciente. Rita, também que bom que você está aqui. Então, como é que eu faço isso? Então, assim, quais são as chaves? Eu gosto sempre de trazer chaves aqui para a gente lidar com isso tudo. Já fui falando muitas coisas aqui ao longo da live toda, né? Mas quais são as chaves aqui que são fundamentais? Agora a parte que eu venho e sintetizo, né? O que eu disse. Primeira delas, isso que está acontecendo, está no meu controle ou não está? Se não está no meu controle, não adianta ficar brigando. Não adianta ficar brigando. Hoje eu botei uma pergunta ali, né? O que te faz sorrir e o que te faz sofrer, né? Aí veio ali a violência, o aumento da violência, as pessoas que estão doentes. Eu digo assim, eu também sofro com isso, eu também sinto isso, né? Mas eu não fico sofrendo, né? O que você não despendeu energia não te faz crescer. O que você não despendeu energia não te faz crescer. Exatamente, sabe por quê? Porque a nossa realidade é determinada pelo conjunto das nossas crenças, sabe? E o conjunto das nossas crenças determina o que eu consigo fazer, o que eu não consigo. Se eu quero expandir, eu preciso expandir. Travou ou é só o meu? Eu não sei. Travou para mais alguém? Travou para mais alguém? Me sinaliza aí. Então, o que eu tenho de realidade é determinado pelo meu modelo de mundo. E o meu modelo de mundo determina quais são as ações que eu vou tomar. Então, quando eu falava ali do dilema, por exemplo, né? Quando eu falava do dilema, o dilema o que é? Eu não estou conseguindo ver a solução. Então, eu preciso expandir o meu mapa para eu conseguir ver a solução. Aqui está normal. Então, deve ter sido aí na tua conexão, Lúcia. Mas eu acho que eu voltei, acho que você não perdeu nada, não. Pelo que veio antes e pelo que eu estava falando agora, eu voltei um pouquinho, acho que dá para você acompanhar. Eu preciso expandir o meu mapa. Por quê? Porque quando eu expando o meu modelo mental, é onde eu consigo ver novas possibilidades, e aí, muitas vezes, essa expansão de modelo mental é pegar outras crenças. E lives são boas por isso. Saiu e entrou. Espero que tenha resolvido. Lúcia. As lives são boas também por isso, para eu pegar modelos mentais de outras pessoas. Eu tenho muitas pessoas que me inspiram. Por quê? Porque eu olho assim, nossa, elas têm coisas que eu gostaria de ter. No passado, talvez eu dissesse assim, eu sou menos do que ela. Não! A pessoa já conseguiu conquistar coisas que eu ainda quero conquistar. Qual foi o modelo mental que essa pessoa tinha que permitiu que ela conquistasse essas coisas? Ah, legal. Então, como é que eu posso internalizar essas crenças que essa pessoa tem? O que essa pessoa acredita? Como é que ela fez para conseguir chegar onde ela queria chegar? Então, é esse foco no sonho que a gente tem. Aí a gente não fica perdendo tempo sofrendo, brigando com coisas que estão fora da nossa responsabilidade. Então, eu estava falando das chaves, né? A primeira chave tá no meu controle ou não?
Isso daqui está dentro do meu controle ou não? Mas eu também preciso me questionar, porque às vezes é muito fácil eu dizer assim, isso aqui não depende de mim, sabe? Isso não depende de mim. E às vezes tem coisas que eu possa fazer para influenciar as pessoas que estão tomando as decisões que estão me influenciando. Às vezes eu preciso também me posicionar. Hoje também eu comentava com uma aluna, a gente precisa saber pedir o que a gente quer. Eu preciso me conectar com o que eu quero. Eu preciso saber pedir o que eu quero, né? Então, é perceber, tá no meu controle ou não tá? E mesmo que não tá, tem alguma coisa que eu possa fazer para influenciar? Eu saber perceber o que tá no meu controle ou não, faz muita diferença. Evita muito sofrimento. Evita muito sofrimento. Segunda chave. Então, a primeira chave é saber, conseguir perceber o que está no meu controle ou não. Segunda chave, aceitar o que não está no meu controle. Tomar consciência, aceitar não é acomodar. Isso daí, isso daí. E isso daí é a chave, sabe? Aceitar não é acomodar. Aceitar é parar de brigar com o que não depende de mim. É parar de brigar com o que não depende de mim. E buscar as coisas boas que tem ali. Acreditar que o que está acontecendo que não depende de mim, talvez seja melhor do que eu tinha imaginado. A realidade às vezes está diferente da minha expectativa, às vezes é um puta presente, sabe? Não gosto de falar palavrão, mas essa hora tem que dizer assim, um puta presente, um baita presente, né? Tem uma frase que diz isso, né? Sometimes not getting what you want is a huge strike of luck. Às vezes, não conseguir o que você quer é um super golpe de sorte. É um super golpe de sorte. Então, a gente precisa conseguir aceitar, né? Terceira chave, se perguntar, o que eu tenho para aprender com essa discrepância entre o que está acontecendo e a expectativa que eu tenho? O que eu tenho para aprender com isso? E ter muita humildade para ouvir a resposta, sabe? Ter muita humildade para ouvir a resposta. Ter muita abertura, sabe? Porque às vezes não é gostosinho, às vezes não é prazeroso. Eu essa semana pedi um atendimento para uma amiga minha. Por quê? Porque eu percebi que tinha um padrão meu que estava se repetindo. E aí eu pedi para ela, não, me ajuda, me guia, porque sozinha eu não estou conseguindo tirar o aprendizado da situação, né? E aí ela foi me guiando e eu percebi aonde lá na infância, como é que esses diversos acontecimentos que eu fui vivenciando, como é que eles contribuíram, como é que eles estavam contribuindo para eu sustentar aquele meu padrão ali, né? Então, pedir ajuda eu não coloquei aqui como chave, mas também às vezes eu preciso pedir ajuda. Se eu não estou conseguindo aprender o que eu preciso aprender com aquilo que está acontecendo, talvez eu possa pedir ajuda, sim. Janete, também, que coisa boa de ter por aqui, querida. Crescer. E é bem isso, a gente está sempre crescendo quando a gente quer. Quando a gente quer. Agora, o ponto-chave aí é a vida mostra de novo e de novo, de novo. O que eu preciso aprender para eu poder crescer, para eu poder evoluir, né? Lindona é tu, Janete. Ai, saudade de ti. Ainda lembro ali daquele almoço ali do aniversário da Deia, né? A gente conversando ali. O tempo passou rapidinho, né? Então é bem isso, Lúcia. É esse crescer. Então, se eu não aprendo o que eu preciso aprender com aquela situação, eu vou passar por uma frustração parecida, eu vou passar por um sofrimento parecido. Quantas pessoas têm problemas de saúde que se repetem? E aí elas não mudam a forma como elas estão lidando, os hábitos que elas têm. Aí o problema vai se repetir, sabe? Mas por quê? Porque elas não estão vendo os sinais, elas não estão buscando aprender e crescer e evoluir com aquela situação, né? A quarta chave, então a terceira chave, o que eu tenho para aprender, né? A quarta chave, acessar a criatividade. Porque se eu estou sofrendo, porque eu estou num dilema, eu estou me vendo sem saída, eu preciso de criatividade, eu preciso me conectar. Mas o que eu quero na essência?
Porque se isso daqui está diferente disso, talvez eu esteja olhando para um lado muito específico. Mas se eu vou no que eu quero de fato, o que é importante, por que eu quero isso que eu quero, quando eu consigo fazer esse salto, aí sim eu consigo perceber, ter a criatividade para buscar formas de conseguir o que eu quero, que talvez nem seja isso ou aquilo, talvez nem seja nenhum dos dois, seja algo diferente. Lembra que eu dei ali um exemplo bem bobo, né? Eu quero viajar, né? Queria ir para o Rio, não posso ir. Por que eu queria ir para o Rio? Porque eu queria estar mais próxima da minha mãe, né? Mas eu tenho conseguido achar formas de estar mais próxima da minha mãe? Tenho. Então está cumprindo a necessidade. Tá me desenvolvendo assim uma vontade, né? Tá começando a desenvolver uma vontade aqui de passar um tempo maior no Rio? Tá. Por quê? Justamente por causa dessa distância. Se eu ficasse presa ali no que está acontecendo, pandemia, eu não posso visitar minha mãe, eu queria visitar minha mãe. Não, abre, expande, acessa a criatividade. Por que eu quero? Porque eu quero estar mais perto. Então, será que eu não posso estar mais perto agora um tempo maior? Quando eu for? Né? Estou frustrada. Hoje eu estou frustrada, porque eu achei que amanhã eu ia ser vacinada, né? Aí eu já descobri que não vai ser amanhã. Talvez seja sábado ou domingo, então já vai ser uma boa notícia aí também, né? Aí eu paro, puxa, mas eu não vou ser vacinada amanhã, eu achei que fosse. Não, talvez até seja melhor. Por quê? Porque aí tem coisas que eu queria fazer amanhã que eu vou conseguir fazer, né? Então, criatividade, aceitação, criatividade. O que eu tenho para aprender? Será que você não está sendo muito rígida com você? Talvez. Em que sentido, Lúcia? Agora fiquei curiosa. Quando eu acesso a criatividade, eu consigo ir para a próxima chave, que é buscar alternativas. Lembra que eu falei que a gente sofre quando a gente está se percebendo num dilema? Dilema o que é? São duas possibilidades só. Então, será que eu consigo achar mais alternativas? Com criatividade eu consigo. O que mais é possível? Que soluções aí são possíveis que eu ainda não percebi? Quando eu me faço essa pergunta, pressuposto, tem outras soluções, tem outras alternativas. Então eu tenho que conseguir ir buscando alternativas. Então essas eram as 5 chaves. Quero ouvir de vocês. Qual foi o maior aprendizado que vocês tiveram desta live dessa noite? Nem sei que horas são. 9h32, tá? Quase no horário. Vai passar muito pouquinho de 1 hora. Quais foram aí os aprendizados que vocês tiveram? Por que valeu a pena estar aqui hoje? E aí pode comentar aqui, mas o que eu vou pedir para vocês? Lembra que eu falei ali para ficar até o final que tinha surpresa, né? Eu quero a ajuda de vocês, né, para divulgar o Journey to Flow, que vai começar lá em agosto, e o Free to Flow, que vai ser o preparatório para ele, que é gratuito, que vai ser em julho, né? E o Master Flow, que eu estava pensando em fazer ainda antes do Journey to Flow. Já percebi que não, ele vai ser depois. Por quê? Porque tem coisas que eu quero fazer melhor ainda neste preparatório para o próximo Journey to Flow. Aí depois que eu fizer, aí eu vou abrir o Master Flow para empreendedores. Então, o que eu vou pedir para vocês? Eu daqui a pouco vou desabilitar os comentários, vou fazer uma pose bem bonita e eu vou pedir para vocês fazerem um print, compartilharem nos stories de vocês, me marca, porque aí eu consigo enxergar também os stories de vocês e diz o porquê que valeu a pena estar aqui hoje. Qual foi o insight que você teve aí? Qual foi a sensação que você teve? Por que valeu a pena estar aqui, tá? E aí, quem me marcar, quem fizer esse print, eu vou mandar um vídeo. Eu vou mandar um link para um vídeo. E aí, daqui a pouco, se tiver beijo, querida, se tiver alguma coisa, é um vídeo em inglês, né? Se precisar de tradução ali, me sinaliza que eu dou um jeito de fazer a tradução chegar até você também. Viver e não ter a vergonha de ser feliz, sorrir é o melhor remédio. Ó, já ficou aí o teu insight, né? Deixa eu desabilitar aqui, desativar os comentários
E aí é o momento onde eu faço assim aquela pose bem sorridente, né? Para vocês poderem fazer o print, me marca, publica nos teus stories, que é para a gente poder fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Eu agradeço assim do fundo do meu coração pela presença de cada um de vocês. Só faz sentido eu falar isso tudo, eu buscar coisas diferentes quando tem vocês aí para ouvir. Aí é que faz sentido. A minha missão é essa. Então, tendo isso em mente, eu agradeço do fundo do meu coração a presença de cada um de vocês. É uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando essas informações e estar colaborando com vocês de alguma forma. E se daqui a pouco tem algum assunto que vocês gostariam que eu trouxesse, me manda uma mensagem também, eu vou ter o maior prazer de organizar isso e trazer aqui para vocês. Na semana que vem, a live vai ser sobre esse mesmo tema, tá? Só que eu vou falar ele todo em inglês. É um tema muito rico, Então, eu vou trazer ele. Não tá conseguindo o que fazer o print, Lúcia? Ah, que pena. Não sei nem como ajudar, A Lívia também, quanto tempo, Lívia? Eu tô encerrando aqui a live, depois assiste a gravação, linda. Então, na quinta-feira que vem, eu volto com esse mesmo tema. Toda a live vai ser em inglês, tá bom? Me ajuda já a divulgar aí para as pessoas também. Já coloca na tua agenda, sempre quinta-feira, às 20h30. Um beijo no coração e nos vemos semana que vem. Fui!